Oi, gente, tudo bem? Nós vamos hoje para a parte, né? Quinto vídeo de Jó. Espero que vocês estejam acompanhando aí e compartilhando com quem vocês acham, né, que precisa ouvir. E hoje nós vamos falar, nós já falamos aqui que Jó já perdeu muitas coisas do que ele perdeu, nós falamos que ele recebeu uma visita de seus amigos e ele, na verdade, não sei se ele gostou muito dessa visita desses amigos dele. Nós falamos que foi autorizado ele passar por várias situações bem difíceis que ele passou, né? E depois de tudo isso, Jó faz uma defesa, né? Jó faz uma defesa. E ele mostra por que ele está sendo acusado. Ele fala: a terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo. As suas pedras são o lugar da safira e tem pós de ouro. Essa vereda a ignora a ave de rapina e não a viram os olhos de alha. Nunca a pisaram filhos de animais altivos, nem um feroz leão passou por ela. Quando eu li esse texto, pensei em duas possibilidades com relação à história de Jó. Uma das possibilidades foi que ele era dono de uma fazenda em que como ele tinha muito gado, muitos animais, muita coisa, então provavelmente na fazenda dele ele tinha ali em cima plantações e lá embaixo da terra ninguém sabia o que acontecia. Porque ele fala da terra onde procede o pão, ou seja, em cima tem plantações, mas embaixo alguém cava em algum lugar e lá embaixo ninguém sabe o que está se passando. E embaixo, e Jó está defendendo alguém ou a si próprio, ou ele está defendendo alguém que é dono de uma terra desse tipo, né? E quem está em cima é dono da terra e não sabe o que se passa. Eu pensei em duas possibilidades. Essa, uma das foi das possibilidades foi que o próprio Jó era dono de uma das terras, ou então o próprio Jó havia discordado de algum julgamento de algum juiz acima dele. Por quê? É, Porque provavelmente, possivelmente, eles poderiam estar defendendo alguém também. Ele poderia estar expondo a situação de alguém também, falando: olha, naquela terra, fulano de tal, em cima, ele não sabia de nada do que estava se passando, e lá embaixo da terra acontecia muita coisa. E, e possivelmente alguém de um cargo acima, um juiz acima, um ministro, digamos, se fosse num contexto como hoje, alguém de um nível conhecimento e hierárquico mais elevado do que o dele. E o que acontece? Como se ele tivesse discordado de uma jurisprudência, como dizem os juízes, ou seja, discordado de um julgamento. A partir do momento que você discorda de um julgamento, isso é algo muito sério. Por quê? Numa situação como essa, né? É, Digamos que um ministro tenha falado que tenha dado um julgamento contrário sobre uma pessoa dona de uma determinada terra e Jó se intromete. Nos bastidores, né, muitas pessoas veem o que acontece. Policiais, soldados de outras, em ser da polícia, soldados das Forças Armadas, vários cargos, pessoas de vários cargos que nós nem sequer imaginamos, né? Que às vezes a gente nem toma conhecimento que existem. Pessoas que abrem mão das suas vidas, muitas vezes é possível que alguém tivesse aberto mão das suas vidas para irem lá nesses locais para investigar o que se passava lá, porque a função dessas pessoas era essa. Os cargos dessas pessoas eram esses. E eles viram embaixo da terra pessoas sendo escravas. É isso que ele está expondo. Em cima tem pão. Em cima de onde procede o pão, ninguém sabe o que está acontecendo, mas embaixo a terra é revirada.
onde tem safira e pós de ouro, ou seja, onde tem pedras preciosas. É disso que nós estamos falando aqui. Então, o que acontece? Quem vê o que está acontecendo, né, pode pensar, o que é isso? O que esse juiz está falando? Se ele estivesse discordando de uma jurisprudência. O que esse juiz está falando? Eu vi, a pessoa pode dizer, eu vi na minha frente. Pessoas morrerem no tráfico de pessoas, trabalhando embaixo da terra. E ele pode dizer uma outra pessoa, o que essa pessoa está falando, discordando do que esse ministro, do que esse juiz ou do que esse desembargador falou? Eu vi com os meus olhos. Eu fui lá. Eu tive meses embaixo da terra. É isso que acontece ao redor. Eu estive debaixo da terra meses numa operação que ninguém tomou conhecimento. Eu vi dores que ninguém viu, vi lágrimas que ninguém viu, vi pessoas morrendo e eu não pude fazer nada por elas. As pessoas veem coisas que nós não vemos. Existem pessoas que veem coisas no mundo que nós não enxergamos. E no momento que se discorda de uma jurisprudência dessa, quem vê nos bastidores acha que quem defendeu esse dono da terra, por exemplo, acha que é uma pessoa criminosa. Um juiz que discordar de uma... O ministro que julgou pode ser que não aconteça nada, ele não fez absolutamente nada. Mas a partir do momento que Jó discordou, pode ter discordado de uma jurisprudência nesse sentido, ou alguma coisa assim, quem trabalha nos bastidores fala, esse juiz não deve ser uma pessoa correta. Porque eu vi, quando a gente tirou debaixo da terra, pessoas que trabalhavam naquele lugar, vítimas de tráfico. Esse juiz está defendendo o dono da terra. Eu vi. Eu estava lá quando eu arranquei bebês que nasceram lá embaixo e ninguém viu. Nunca tinha visto o sol. Eu vi. É isso que Jó está falando. É isso que acontece nos bastidores. Mas o que Jó está falando é que ele está falando que quem é dono da terra em cima não sabe o que se passa lá embaixo. Não acontece, não vê o que acontece lá embaixo. Ou isso pode ter acontecido com ele, na terra dele, e ele não sabia que se passava aquilo na terra dele. Né? E se isso acontecia na terra dele, as pessoas provavelmente o consideraram como culpado. A partir do momento que se descobriu o que se passava na terra dele, provavelmente o consideraram culpado. E aí, uma pessoa criminosa é tratado como criminoso. Provavelmente, numa situação como essa, houve aí uma divisão, um racha. Vamos falar um pouco mais sobre isso depois, né? Eu vou falar um pouco mais à frente, mas era basicamente essa, ou Jó estava se defendendo a si próprio dessa situação, ou provavelmente, possivelmente, ele estava defendendo alguém e mantendo o posicionamento dele com relação a isso. Bom, Jó, ele mostra como era a vida dele, né? Na defesa dele, ele fala, quem me dera ser como fui nos meses passados, nos dias em que Deus me guardava. Eu tinha proteção, é isso que ele está falando. E ele fala assim, quando o tempo que o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, o segredo de Deus estava sobre a minha casa. Ou seja, eu tomava conhecimento, eu sabia de coisas que eu não sabia. Eu tomava conhecimento, lembra que Jó era íntegro, reto e temente? E que se desviava do mal? Pessoas dessas têm recompensas. E dessas recompensas, o que Jó expõe aqui é que ele sabia os segredos de Deus. Coisas que ninguém tomava conhecimento. Jó tomava conhecimento. Coisas que ninguém sabia. Jó sabia.
Coisas que as pessoas tomavam conhecimento anos depois. O segredo de Deus estava sobre a tenda dele. Ele sabia. Pessoas buscavam, iam atrás de tantos conhecimentos, tantas coisas. É errado? Obviamente que não. Mas o próprio Deus, o próprio rei trazia para ele. Quando ele fala que ele sentia também falta do tempo que Todo-Poderoso ainda estava com ele, que os filhos dele estavam ao redor dele. Quando as finanças dele iam bem, que a vida dele era outra coisa, ele era cheio de... lavava os passos em manteiga, o que é isso? Ele tinha fartura, leite, gado, a ponto de ter leite, de fazer manteiga, de produzir tudo que ele precisava, que a família dele e todas as pessoas que trabalhavam com ele precisavam. Ele falava que da rocha me corriam ribeiros de azeite. Lembra que ele falava sobre a questão da azeitona? Ou seja, dava azeite as oliveiras davam azeite, muito azeite para ele. E ele saía à porta da cidade, ou seja, ele andava pela cidade, ele fazia, na praça fazia preparar a cadeira, arrumava um espaço para Jó, dava aquele lugar de honra para Jó. Esse era o Jó, essa era a vida dele. E ele vai expondo como é que era a vida dele. Ele era respeitado por todos, ele lembra do trabalho dele. Ele era respeitado por todos, por moços, por idosos, por príncipes, por chefes. Os príncipes se calavam para ouvir Jó, é isso que ele falava. Os idosos o respeitavam. Olha que os idosos, naquele contexto, eram pessoas que sempre estavam em primeiro, antes de qualquer outra pessoa. Os idosos falavam primeiro, tanto que os amigos de Jó, o mais velho falou primeiro. Foi por questão de idade. E os idosos respeitavam Jó. Jó era defendido por todo mundo. Qualquer pessoa que falasse mal de Jó, alguém se levantava. Epa, aqui não. O juiz Jó, eu conheço. Não vai falar mal dele, não. O juiz Jó eu conheço as decisões dele, conheço o trabalho dele, é um homem íntegro, correto. O próprio rei falava isso de Jó. E todo mundo, ele vivia de uma forma que todo mundo defendia Jó. Ele tinha um bom nome. Ele era um homem honrado. Ele socorria todos que precisavam de ajuda. Pessoas em situações miseráveis, órfãos, viúvas, pessoas que passavam por problemas muito sérios. Eles ajudavam Jó. Ele trabalhava contra os criminosos. Ele lutava contra os criminosos. Ele era como um chefe, como um líder. Ele tinha uma função social muito importante. O trabalho dele estava muito arraigado à função que ele exercia na sociedade. E aí ele fala, a bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Ou seja, alguém estava morrendo, eu abençoo meu filho, eu abençoo fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, e eu abençoo o juiz Jó. Nunca vou esquecer, meu filho nunca esqueça o que aquele juiz fez pela nossa casa. Eu abençoo o juiz Jó. E eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. As viúvas são pessoas que passam por problemas, às vezes ataques, porque eles não vão atacar pessoas, só pessoas que estão bem de vida, com a plenitude em tudo, mas pessoas que estão passando por momentos difíceis. E ele tentava fazer alegrar o coração dessas mulheres que passavam por momentos difíceis. Um homem que cuidava de pessoas que estavam precisando. Ele fala que ele se vestia de justiça.
e ela me servia de veste como manto e diadema era o meu juízo. Ele se cobria, se vestia como um juiz. As vestes dele eram diferentes. Ele tinha um diadema, digamos assim, algo que mostrava, algo que mostrava que ele tinha um respeito. Ele era o olho do cego, os pés do coxo, dos necessitados era pai. E as causas de que não tinha conhecimento, inquiria com diligência. Ele fazia pelos outros o que aquelas pessoas estavam precisando. A viúva perdeu o marido, passava por momentos difíceis, Jó estava lá para ajudar. O cego, a pessoa que não enxergava, precisava de entender e ver e saber o que se passava, Jó estava perto. Pessoas com problemas de locomoção, que não conseguiam sair de um lado para o outro, Jó podia, o que ele podia fazer, ele fazia por aquelas pessoas. Aqueles que estavam passando por necessidade, Jó fala dos necessitados. Era pai. E mais, isso tudo, gente, no trabalho dele. Ele se cobria de justiça. E isso tudo ele exercia na função de juiz. No trabalho de juiz. Julgando. Ele concedia o que ele podia fazer pelas pessoas. E se duvidar até mais, até fora mesmo no trabalho de juiz. Porque na sociedade paravam para fazer sentar a cadeira dele. E ele fala, e as causas de que não tinha conhecimento, eu ia procurar saber com muita diligência, com diligência. O que eu não sabia julgar, eu ia procurar saber. E ele fala, eu quebrava os queixais do perverso e dos seus dentes tirava a presa. Jó tinha inimigos. Muitas vezes as pessoas às vezes criticam, porque fulano só tem gente perseguindo, tanto problema, tanta gente querendo. Meu caro, quem arranca, quem quebra os queixais de um perverso e arranca uma pessoa que está ali quase morta, que ninguém quer lutar para poder ajudar aquela pessoa contra aquele perverso, tem quem como inimigo? O próprio perverso. Jó tinha como inimigo o perverso. É como se eles falassem, vocês querem saber se eu tenho inimigos? Ah, eu tenho. Vocês querem saber se tenho motivos pra gente me perseguir? Tem. Tem sim. O perverso é meu inimigo. Eu arrancava as vítimas dos dentes dele. Pessoas que não tinham mais saída, eu arrancava dos dentes dele. Tudo que Jó fala aqui, gente, é sobre tráfico de pessoas. Tudo. Quem luta contra o tráfico de pessoas arranca presas dos dentes do perverso. Quem é que a pessoa vai ter como inimigo? O perverso. O perverso. O perverso era inimigo de Jó. Vamos dar continuidade aqui. E aí ele mostra quem e como o atacam. Mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. Olha só a fala séria de Jó. Ele fala, olha, hoje a situação, eu tinha tanto respeito, as pessoas paravam para me ouvir. Eu ajudava todo mundo, fazia tudo por todo mundo, as pessoas iam morrendo e me abençoavam. Hoje, até os mais novos que eu riem de mim. E mais, não é qualquer um, é um gente que eu teria ganhado de colocar com os cachorros do meu rebanho. Que tipo de gente era essa daí? Porque eu já fazia tudo por todo mundo que tinha problema já ajudava.
Que tipo de gente era essa daí? Era esse daí. Lá na frente o rei vai falar sobre isso, eu não vou expor pra gente, que é muita coisa, eu ainda preciso compreender muito, estudar muito o livro de Jó. Mas mais lá na frente, o rei vai expondo cada tipo de pessoa e vai falando como lidar com cada tipo de pessoa. E Jó fala, eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, de terra, e da terra eram expulsos. Mas agora sua canção e lhe sirvo de provérbio. Aí ele fala, à direita se levantam os moços e empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbaratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como por uma brecha e revolvem-se entre a assolação. O que Jó está indo como se fosse uma brecha no sistema de segurança que colocava todo esse tipo de gente contra Jó. É possível que muitos desses filhos eram pessoas que eram filhos de pessoas criminosas e passaram por situações muito difíceis. Pessoas que foram expulsas da cidade, crianças que foram expulsas da cidade, cresceram naquela situação. Imagine, quando eles pensam que Jó era um criminoso, que a vida deles era culpa deles era daquele jeito por causa de achava que era por causa de Jó. Ou até mais. Talvez pessoas que Jó tinha julgado. Talvez até pessoas que Jó tinha julgado, os filhos dele. Os filhos deles talvez estivessem fazendo isso com Jó. Eles usavam de uma brecha. É como se, vamos supor, nós temos aí, sei lá, eu creio que isso não tinha, obviamente, naquela época, mas aí temos aí a rádio da polícia, por exemplo. Como se alguém acessasse a rádio da polícia e atacassem pessoas através da rádio da polícia. É mais ou menos isso. É uma brecha na segurança que essas pessoas, que Jó enxergou, e essas pessoas usavam para atacar Jó através dessa grande brecha. Grande brecha que atingia muito seriamente Jó. Jó mostra também a situação que tornou sua vida. Ele fala que ele virou canção, provérbio. Olha, cuidado, senão você vai ficar igual Jó. O mau exemplo. Pessoas abominavam Jó, fugiam dele, cuspiam nele. Passou a ter pavores, crises de pânico, de ansiedade. Como o vento persegue a minha honra e como nuvem passou a minha felicidade. Eles tinham prazer de desmoralizar, desqualificar o nome dele, a história dele. Que ataque, além de tudo que às vezes a pessoa está passando, ainda ter que ser desqualificado, desmoralizado. Um ataque da língua. Tem um texto que fala sobre isso, no próprio livro de Jó. Ele fala, irmão me fiz dos dragões e companheiro dos avestruzes. Dragões aqui teve uma outra tradução, eu coloquei embaixo também, três traduções que eu encontrei, 3 nomes que eu encontrei para esse trecho, tá? Foi dragões, chacais ou lobos, tá? E companheiro dos avestruzes, ou seja, só de animal bruto. As avestruzes, são animais que matam os próprios filhotes. Elas matam os próprios, elas são tão brutas que elas são capazes de matar os próprios filhotes. E Jó fala que ele foi parar nessa situação, que ele estaria rodeado de lobos, dragões ou chacais, seja o nome que você, né? E companheiro dos avestruzes. Pelo que se tornou minha harpa em lamentação e a minha flauta em voz dos que choram. É como se amanhecesse
E ao invés dele ouvir bons sons, sons de alegria, sons que... Não, ele já amanhecia o dia, com gemidos e lágrimas, ouvindo, como se a vida dele fosse isso. Ele ia tocar a harpa, digamos, e ao invés de ser uma canção de alegria, já vinha aquela lamentação. Ele ia tocar flauta, ao invés de ser um júbilo, uma alegria, coisas que alegrassem o seu dia, não, era uma voz dos que choram. E Jó pede uma resposta. Jó pede uma resposta. Ah, quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda e que o meu adversário escreva um livro. Jó viveu uma circunstância que ele não podia se defender. Ele não tinha gente que acreditava nele. Ele não tinha gente que era capaz de ouvi-lo. E o que ele pede é que o Todo-Poderoso, quem me dera, que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda. Ele falou aquilo, ele sabia, autoridades estavam ouvindo aquilo. Ele sabia que o rei estava ouvindo aquilo. E ele fala, e que o meu adversário escreva um livro. Quem é que vai pedir para um adversário escrever um livro? Só que Jó, a partir do momento que alguém escreve um livro contra Jó, ele tem força para poder se defender. Ele pode fazer alguma coisa. Mas na situação que Jó estava, ele não tinha ninguém que o ouvisse, que o respondesse. E ele não podia se defender. É isso que Jó está expondo. Nós vamos dar continuidade no próximo vídeo sobre a resposta que o rei dá para Jó, tá? Então, beijo grande, boa noite ou bom dia, não sei que horário que você está assistindo aí. Curta esse vídeo, compartilhe, lembrando que o referencial bibliográfico vai estar no último vídeo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Não deixa de assistir não, é importante, tá? Principalmente desse vídeo para os próximos. Tchau, boa noite. Bom dia, boa noite, seja como for.